Tudo bem, pessoal? Meu nome é Jader, sou consultor da Robô Invest. Vamos lá para mais um Robô Invest News, onde vamos mostrar para vocês o que aconteceu no último pregão e o que projetamos para o dia de hoje. Hoje, dia 5 de novembro, segunda-feira. Então, vamos lá, pessoal. Hoje, volta de feriado, né? Sexta-feira não houve pregão. Aqui no Brasil, fora, aconteceu pregão sexta-feira normalmente, tá? Então, o que eu quero comentar já de início é o seguinte. Toda volta de feriado a gente já espera uma movimentação um pouquinho mais forte, pelo menos pela manhã, tá? Quando o Brasil apenas o Brasil ficou fechado, né? Então a gente vai ter aí um reajuste de cenários internacionais, nacionais. Então é bem importante a gente ficar um pouquinho mais atento na manhã de hoje, porque a gente pode ter uma movimentação um pouquinho mais forte do que a gente esperava para um dia normal, uma segunda-feira normal que a gente vinha desse momento de mercado aí, tá? Então vamos ficar atento aí em relação a isso. Vamos começar aqui já olhando então o gráfico de 1 minuto, mini índice futuro, vamos dar uma olhada aqui então, foi dia 1º, né? Então está aqui no dia 31, dia 1º que a gente vai observar ali o mini índice. Vamos atualizar aqui e vamos primeiro dar uma olhadinha no dólar então. Beleza, dólar dia 1º de novembro, tá? Foi a última quinta-feira, então vamos dar uma olhadinha então como foi a movimentação do preço aí no dólar. Então o dólar abriu com um gap de queda, então a gente pode observar aqui um gap de 25 pontos, 26 pontos, um gap bem significativo, tá? Então médias longas tem que começar ali um pouquinho mais tarde, média 50, 9,50, média 100 às 10,40. Tivemos uma movimentação boa pela manhã, uma força de X bem razoável, bem ajustado com o que a gente esperava do mercado, né? O que a gente esperava do mercado aí, naquela decrescente de segunda a quinta-feira de pregão, tá? Depois das eleições, né? E a gente teve uma manhã aí bem razoável, uma média para alta força e volatilidade. Conseguimos realizar boas operações aí no período da manhã, olha quanta oportunidade, né? Saindo, voltando para a média, sem realizar ranges e movimentos muito direcionais, então não passamos calor algum, tá? Na quinta-feira. A parte da tarde, o que já era esperado, mercado aí véspera de feriado, o último pregão da semana, aí a tendência era ficar um pouco mais lento na parte da tarde, e foi exatamente o que aconteceu. Então a gente já percebe aqui o preço em cima da média, né? Não realizando grandes distorções e ficando numa lateralização o preço ali na parte de toda a tarde. Olha, então aí fica muito feio para operar, né? Qualquer estratégia, não apenas a nossa, né? Qualquer estratégia fica bem difícil de se extrair valor quando o preço fica muito lateral, né? Muito lateral, e a gente não consegue efetuar operações com distorções significativas da média, tá? Vamos lá dar uma olhadinha então no dólar, no índice, né? Então abrir aqui, ó, vamos tirar o zoom, índice dia 1º de novembro. Vamos puxar lá desde o início. Beleza. Então o índice abriu com um gap aí de alta. Um gap também bem significativo, quase 900 pontos. Pela manhã também uma força bem interessante, tá? Uma força bem interessante. Grandes distorções aí. A gente conseguiu boas distorções, né? Não tão grandes. Mas mesma coisa do dólar, né? A gente veio bem encaixado. Veio numa decrescente de força e de volatilidade de segunda a quinta-feira. E a gente veio se adaptando, né? Nós vamos nos adaptando aí de acordo com a movimentação. Aqui depois da abertura do Dow Jones, né, o mercado fez uma movimentação um pouquinho mais forte, mas foi bonito, ó, saiu, voltou para a média range de 600 pontos, depois continuou subindo, saiu, voltou para a média range de 580 pontos, e assim foi fazendo uma movimentação meio direcional, porém indo e saindo, voltando para a média sem passarmos calor, tá? Então foi uma movimentação boa. Aqui inclusive foi uma movimentação quando saiu que o Sérgio Moro vai ser ministro, né? Então deu uma movimentação um pouquinho mais forte, o mercado gostou, tá? Então fez uma movimentação um pouquinho mais direcional ali, depois fez aquela correção, uma correção aí do movimento de alta, quase 800 pontos de queda, mais tranquilo, e lateralizou na parte da tarde, ó. Então a gente pode observar a parte da tarde aqui, uma lateralização um pouco maior, né? Então distorções menores aí da média, assim como o dólar, dando menos entradas aí, mas já esperado para uma quinta-feira, véspera de feriado, na parte da tarde, ok? Vamos lá para o nosso calendário econômico. Hoje, nos Estados Unidos, temos apenas notícia às 13 horas, tá?
13 horas, notícia de 3 touros dos Estados Unidos. PMI, média relevância, então não deve ter tanta interferência aí no nosso mercado, mas só às 13, ok? Beleza, vamos lá para o nosso histograma DX então. Aqui está constando como dia 2, pessoal, mas é um erro de digitação só, é o histograma do dia 1º, uma vez que o dia 2 não houve pregão, tá? Então vamos lá, índice, média 7, nota de corte aqui ficou no 160. A gente observou aí então na quinta-feira uma boa volatilidade, olha essa frequência aqui muito boa. A parte da tarde, uma queda aí um pouco mais significativa, né? Tivemos uma queda aí na volatilidade, mas a força até que deu alguns picos aí na faixa que a gente conseguiu operar. Então o que foi seletivo aí na média 7 do índice na quinta-feira? Entre 150 e 170, tá ok? 150 a 170 operações aí seletivas, mais agressivo na faixa de 140 a 150, tá ok? Pela manhã, uma força melhor, né? Uma volatilidade maior. Na parte da tarde caiu um pouco, mas até que conseguimos operar interessante ali, algumas pegadinhas a gente deu na parte da tarde também no índice, tá? O índice ficou até melhor que o dólar, né? Na parte da tarde o dólar deu uma queda um pouco mais significativa, o índice a gente conseguiu operar um pouquinho melhor à tarde também, tá? Média 15, nota de corte aqui no 210, o que operou seletivo na média 15, quinta-feira? Entre 230 a 260, tá? 230, 260, boas operações ali na média 15 do índice. Média 25 índice, nota de corte aqui no 260. Operamos seletivos aí na faixa de 280 a 320, pessoal. 280 a 320 operações conservadoras com distorções significativas da média 25, tá ok? Beleza, vamos lá então para o nosso dólar. Dólar média 7, quinta-feira, nota de corte aqui no 5, operações seletivas entre 5 e 5,5, tá? 5, 5,5, operações ali com distorções já bem esticadas do mercado, né? Tivemos uma melhor volatilidade aí pela manhã, com uma força razoável, né? Não foi nada tão forte também o dólar, mas deu operações bem interessantes ali pela manhã. Depois da 1 hora aí o mercado ficou mais lento, né? Deu até algumas operações aí, uma, duas de conservador, mas aí operou mais o agressivo entre 4 e 4,5, tá ok? Vamos lá para a média 25 no dólar. Nota de corte 6,5, operações seletivas entre 7 e 8 na média 25 dólar. Média 50. Média 50 dólar, nota de corte no 8,5, operações seletivas entre 10 e 11, tá? Média 50, operações seletivas começando a partir das 9,50, entre 10 e 11. Média 100. Nota de corte aqui no 11,5, operações seletivas ali entre 12 e 13, tá? Mas não teve uma movimentação tão direcional, então as médias longas aí sentem mais, né? A gente tem uma frequência um pouco menor. Então, tanto média 50 quanto média 100, um dia que não é tão direcional, aí não dá uma tendência tão forte para um lado ou para o outro, a gente vai sentir e reduzir um pouco o número de operações nas operações aí mais seguras, tá ok? Lembrando que a média 100, né, foi início às 10h40. Petrobras, média 15, nota de corte aqui no 11. Petrobras continua a semana aí com uma força um pouco melhor, né, do que vinha fazendo, então a gente vai operar ali na faixa de 12 a 14 Petrobras e conseguimos operar o dia inteiro ali nesse range, tá? Em alguns momentos, pelo menos 2 ou 3, tendo que lidar com aumento de posição, mas foi um bom dia operacional aí para Petro. Vale muito forte, hein, pessoal? Vale muito forte aí nesses últimos dias. Alguns movimentos direcionais, tá? Então a gente está operando o Vale ali na faixa de 22 a 24. E mesmo assim tivemos que lidar com aumento de posições em alguns momentos, movimentos fortes, ó, batendo 46, 45, tá? Então a gente está... Essa puxada aqui foi bem forte, né? Essa puxada aqui, um movimento bem direcional ali na Vale, tendo que lidar forte com aumento de posição, tá? Mas a gente conseguindo operar de 20 a 24 ali, bem interessante durante o dia. Bradesco,
Bradesco média 15, nota de corte aqui no 11. A gente está operando o Bradesco ali muito parecido com a Petro, né? Na faixa de 12 a 14 ali. Tivemos boas operações aí também durante todo o dia, uma movimentação interessante no Bradesco. Beleza, vamos lá para o nosso range stop. Índice média 7, 680, média 15, 680, média 25, 1.795. Então 7 e 15 foi bem tranquilo, sossegado, e a média 25 aí fez um range um pouco maior naquela puxada ali do Sérgio Moro, tá? Então naquela puxada ali da indicação do Sérgio Moro, no aceite, né, do Sérgio Moro para ser ministro da Justiça, a gente teve ali uma movimentação um pouquinho mais direcional. A gente pode considerar um range alto ali na média 25, mas também dentro da estatística, tá? Dólar, média 7, 13,5, média 25, 20,5, média 50, 18, média 100, 19,5. Também ranges aí bem tranquilos, podemos considerar até baixos, tá? Ranges de médio para baixo. Petrobras, 55 centavos, Bradesco, 73, podemos considerar os dois aí como mediano, e Vale um range muito alto, tá? Um range muito alto aí, da Vale já vinha fazendo 1,50, 1,30, 2,2 é um range bem alto, realmente movimentação direcional aí na Vale. Força DX, índice no diário 87, manhã 103, tarde 71. Então amanhã foi bem dentro do que a gente esperava, né? 103 foi bem encaixado aí com o que a gente esperava aí de força pela manhã. À tarde já era esperada aí uma queda um pouco mais significativa, véspera de feriado, então foi esperado aí essa queda um pouco mais brusca, né? Mas amanhã ficou bem encaixado, conseguimos operar muito bem pela manhã o índice. Dólar no diário 2,35, manhã 2,8, tarde 1,88. Também foi muito parecido com o que a gente esperava, né? 2,8 estava vindo de 3,2, 2,9, 2,8. Aquele decréscimo já esperado aí da volatilidade da força frente à distância já do resultado do primeiro turno das eleições. E amanhã aí teve uma queda bem drástica aí, né? 1,88. Mas também por ser véspera feriado foi bem aceitável, tá? Então, o que a gente espera para a próxima semana? Inclusive a gente comentou aí no acompanhamento semanal ontem. É provável que mantenha aí um nível entre 2,5 e 2,8, tá? É o que a gente espera. Porém, como hoje é volta de feriado, pela manhã poderemos ter uma volatilidade, uma força um pouco maior, tá? Então, tanto o índice quanto o dólar. O índice a gente vai esperar uma força aí que se mantenha durante essa semana entre 80 e 100 nesses níveis, tá? E hoje pela manhã a gente pode ter uma força um pouco maior, tanto o índice quanto o dólar, por conta de ser pós-feriado. Só o Brasil ficou parado na sexta-feira, então a gente pode ter ali uma movimentação um pouquinho mais brusca, tá? Agora, o que a gente espera para a próxima semana é os ânimos já mais acalmados, né? Uma movimentação aí, o que vinha fazendo no mercado, uma força do índice ali entre 80 e 100, às vezes vindo para 75, 78, 80 e pouco. Então ficando nesses níveis aí, de acordo com as notícias e os cenários que vão se formando aí da economia e política, tá? E o dólar que mantém ali na faixa de 2,4 a 2,8. Era isso que vinha fazendo ali nas últimas semanas, nos últimos meses, né? Que a gente estava operando nesses níveis. Então a gente vai monitorar, claro, mais alguns dias de mercado para a gente ver exatamente o que o mercado vai fazer e a gente se ajustando a cada dia. Importante operar com segurança, né? Pegar sempre os últimos 2 ou 3 dias e se basear para a tua operação no ajuste mais fino. E no caso do range stop, a gente dá uma olhadinha no período um pouco maior, né? O range stop a gente tem que dar uma olhadinha um pouco maior, não apenas nos últimos dias. Mas, e o histograma a gente levar mais em consideração os 3, 4, 5 últimos dias, mas claro, ter na mente aí o último período também, né? Que é os últimos 15, 30 dias de operações de informações estatísticas, tá bom? Qualquer dúvida estaremos à disposição, e-mail, suporte, WhatsApp, entre em contato com a gente, queremos lhe ajudar aí no que for preciso. Bons trades para todo mundo hoje. Até mais, pessoal!